Imagine acordar e descobrir que tudo está em silêncio. Mas não é um silêncio comum. É como se o céu tivesse fechado, como se Deus tivesse virado o rosto. Muitos clamam, oram, pedem, gritam, mas não ouvem resposta. E então, em meio ao caos, surge um segredo antigo, quase esquecido: o jejum. Algo poderoso demais para ser ignorado. Algo que move os céus e faz tremer o inferno. Por que será que jejuar atrai Deus? E mais importante, por que tantos cristãos perderam essa chave? Se você tem sede de respostas espirituais profundas, não tire os olhos deste vídeo. Hoje você vai entender o que está faltando na sua vida e o que pode mudar tudo. Se você sente que essa mensagem está falando com a sua alma, não ignore esse chamado. Deixe seu like agora mesmo e inscreva-se no canal. Assim você ajuda essa verdade a alcançar mais pessoas sedentas de Deus. Este pode ser o empurrão que alguém precisa para sair da escuridão. E quando você se inscreve, se torna parte de uma missão: acordar os filhos de Deus e prepará-los para os tempos que virão. Toque no sininho. Junte-se a nós. O céu está chamando. Escreva agora nos comentários: Senhor, eu quero te atrair com minha entrega verdadeira. Em muitos momentos da Bíblia, Deus se calou. O céu ficou mudo. E o povo confuso começou a murmurar: por que ele não responde? Mas havia uma razão. Isaías 58 nos revela: o povo jejuava, mas não como Deus desejava. Eles se abstinham de comida, mas não de maldade. Diz o Senhor em Isaías 58:4: eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Esta é uma advertência assustadora. Significa que nem todo jejum atrai Deus. Alguns, na verdade, o afastam. O verdadeiro jejum tem algo especial. Ele quebra cadeias. Ele move dimensões invisíveis. Ele chama o próprio Deus para a sala onde estamos ajoelhados. Não é dieta espiritual. É rendição. É desespero por sua presença. Lembre de Daniel. No capítulo 10, ele jejuou por 3 semanas. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas inteiras. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. E o que aconteceu? O anjo de Deus veio até ele e disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. A resposta veio por causa do jejum. Será que hoje o que falta na sua vida não é mais uma oração, nem mais um louvor, mas sim um jejum que rasgue o céu? Pare agora e reflita. Quantas vezes você buscou respostas e tudo o que recebeu foi silêncio? Pode ser que o céu esteja esperando por sua rendição total. O jejum verdadeiro não é apenas abstenção de alimento. É um grito mudo da alma. É quando o espírito clama mais alto do que o corpo. É quando a carne se cala e o espírito assume o controle. Em Joel 2,12, Deus diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. Veja o que ele está pedindo: de todo o coração. E ele liga isso diretamente ao jejum. Jejuar é dizer a Deus: tu és mais importante do que o alimento. Tu és mais desejável do que o prazer. Minha fome por ti é maior que minha fome natural. Esse tipo de entrega atrai os olhos do Altíssimo. A Bíblia diz em Salmos 51:17: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E o jejum verdadeiro nos leva a isso: quebrantamento. Agora escute com atenção. Existe um perigo em viver uma fé confortável. Uma fé sem renúncia, sem dor, sem entrega. Essa fé morna não comove os céus, mas quando alguém se humilha, se cala diante de Deus, se recusa até a comer para buscá-lo, algo sobrenatural acontece. Não é magia, não é manipulação, é uma chave espiritual. O jejum muda você, e por isso muda tudo ao redor. Foi assim com Esther. Ela jejuou antes de se apresentar ao rei, e o favor de Deus a acompanhou. O povo foi salvo. Foi assim com Jesus. Antes de iniciar seu ministério, ele jejuou 40 dias e saiu dali cheio do Espírito Santo, operando sinais e maravilhas. Será que você está tentando cumprir um propósito sem passar pelo deserto do jejum? Talvez seja esse o motivo do peso espiritual, da estagnação, da ausência de respostas. Porque enquanto o seu eu ainda estiver forte, Deus não age. O jejum é o altar onde colocamos nossa vontade para morrer. E a vontade de Deus renasce. O inferno treme diante de um crente que jejua, porque ele sabe que onde há jejum com sinceridade, manifestação do poder de Deus. Atos 13:2 nos revela um cenário espiritual profundo.
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Veja a ordem dos acontecimentos. Serviam ao Senhor, jejuavam. E então o Espírito falou. Muitos cristãos hoje clamam por direção. Senhor, qual é o meu chamado? O que o Senhor quer de mim? Mas estão tão cheios de vozes, distrações, comida, redes sociais, entretenimento, que não conseguem ouvir a única voz que importa. Mas quando há jejum, o barulho do mundo é silenciado. E então o Espírito fala. Agora escute isso. Os demônios não têm medo de crentes que apenas vão à igreja, mas eles temem crentes que oram e jejuam, porque esses não são apenas religiosos, esses são cheios de autoridade. Em Marcos 9:29, Jesus disse algo chocante. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Ou seja, há tipos de batalhas espirituais que só são vencidas por aqueles que jejuam. Há opressões, vícios, cadeias, tormentos, ciclos de miséria e enfermidade que só se rompem quando alguém se humilha em jejum diante de Deus. Não se engane, a guerra é real e os tempos são maus. Não podemos viver esses últimos dias como se fossem dias normais. Não podemos lutar com armas carnais uma batalha que é espiritual. Você precisa entender. Quando você jejua, você está declarando guerra contra o inferno. Você está dizendo, minha carne não vai me dominar. Minha alma não será escrava do pecado. Eu quero Deus mais do que tudo. É por isso que o jejum atrai Deus, porque ele encontra ali alguém que está se esvaziando para ser preenchido com sua glória. E nesse momento, o céu se abre. Se isso tocou o seu espírito, comente. Eu quero que Deus me encha e o inferno me tema. Estamos vivendo dias sômbrios. A escuridão espiritual cresce silenciosamente. Valores estão sendo invertidos. A fé está sendo zombada e o pecado aplaudido. Mas os que discernem os tempos sabem, algo grande se aproxima. Jesus alertou sobre isso em Mateus 24. Falou de guerras, fomes, terremotos, perseguições. Mas também disse em Lucas 21:36, Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer. O jejum é um dos sinais de que alguém está em alerta. É como levantar uma bandeira no mundo espiritual e declarar, eu não quero ser pego de surpresa, eu estou vigilante, eu anseio pela tua volta, Senhor. A verdade é que muitos estão dormindo, corações anestesiados, igrejas distraídas, pregações sem poder. Mas o Espírito está buscando aqueles que ainda choram, que ainda se dobram, que ainda clamam com o rosto no pó. E aqui está uma verdade urgente. Nos dias finais, somente os preparados permanecerão de pé. O jejum é preparação, é purificação, é resistência contra a carne e fortalecimento do Espírito. Quando Jesus falou das 10 virgens em Mateus 25, 5 eram prudentes e 5 loucas. Todas tinham lâmpadas, mas somente as prudentes tinham azeite de reserva. O jejum é parte desse azeite. É a separação. É a disciplina que mantém a chama acesa. Não se trata de religiosidade. Trata-se de sobrevivência espiritual. Você consegue sentir a urgência? As profecias estão se cumprindo. A apostasia cresce, a perseguição aumenta. E o mundo clama por algo que não pode ser encontrado nos prazeres da carne, mas sim na intimidade com Deus. O jejum é a chave para se manter puro em um mundo impuro. Forte em meio à fraqueza, desperto enquanto todos dormem. E quando os olhos do Senhor passam pela terra, eles param sobre aqueles que jejuam, porque ali ele encontra alguém que ainda o valoriza acima de tudo. Se o Espírito te despertou agora, escreva nos comentários: Senhor, não quero estar entre os que dormem, eu quero estar pronto. O jejum não é só uma disciplina, é uma chave para atrair a glória de Deus. E quando a glória vem, nada permanece do mesmo jeito. Pecado é exposto, correntes se rompem, corações endurecidos se derretem. E o impossível começa a acontecer diante dos olhos. Em 2 Crônicas 7,14, Deus diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Veja a ordem: humilhar-se, orar, buscar, converter. Tudo isso acontece dentro de um jejum genuíno. O jejum nos leva a um lugar de rendição tão profunda que a glória de Deus não tem mais impedimentos para se manifestar. Foi assim com Moisés. Quando ele subiu ao monte e ficou 40 dias sem comer nem beber, diz a Bíblia em Êxodo 34:28, e esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água,
e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E quando desceu do monte, o seu rosto brilhava. Literalmente, ele carregava vestígios da glória divina. Você entende o que isso significa? O jejum nos coloca face a face com Deus. E quem entra nesse lugar nunca mais volta igual. A mente muda, o coração muda, até o olhar muda. A carne não suporta a glória. Por isso, o jejum a enfraquece, para que o Espírito governe. Quando você jejua, Deus responde. Quando você jejua, Deus se aproxima. Quando você jejua com o coração limpo e sincero, o céu se derrama. Mas não é para impressionar ninguém, não é para dizer que é mais espiritual. É porque você não aguenta mais viver distante. É porque seu coração arde por mais de Deus. Hoje ele está à porta, chamando e esperando ver quem se levantará para buscá-lo com fome e sede reais. Se o seu espírito está sentindo essa fome, declare com ousadia nos comentários: Senhor, derrama tua glória sobre minha vida. Eu quero te ver. Existem portas que não se abrem com força humana. Existem destinos travados há anos por prisões espirituais invisíveis. E existem promessas que só se cumprem depois do jejum. Isaías 58 nos mostra isso com clareza. É o capítulo que revela o jejum que agrada a Deus. Veja o que está escrito nos versículos 6 e 8. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e que despedaces todo o jugo? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Você percebe a profundidade disso? Jejum verdadeiro quebra jugos, liberta oprimidos, acelera a cura, traz justiça e atrai a glória do Senhor como proteção. Talvez você esteja esperando há anos por uma resposta. Talvez sua vida espiritual esteja seca, sua família amarrada, suas portas fechadas, e você pensa, por que nada muda? Mas Deus está dizendo hoje, jejue, não como um ritual vazio, mas como um clamor desesperado pela ação dele. Neemias fez isso. Ao ouvir sobre a destruição dos muros de Jerusalém, ele chorou, jejuou. E então Deus o levantou como restaurador de uma nação. Quando você jejua, o céu se move. Mas mais do que isso, o seu destino se alinha. Muitos querem unção, direção, milagres, mas continuam alimentando a carne. E a carne nunca vai cooperar com os planos de Deus. O jejum é a renúncia que destrava o sobrenatural. É como dizer, Senhor, eu aceito ser quebrado para ser reconstruído por ti. Quantas promessas estão esperando apenas um posicionamento seu? Quantos muros ainda estão de pé porque você não se dobrou? Hoje pode ser o começo de um novo ciclo. Não perca tempo. O mundo espiritual está em movimento. E os que se movem com o céu jejuam. Se esse bloco foi como uma chave para você, escreva nos comentários. Hoje eu me levanto em jejum pela vontade de Deus na minha vida. Existe um clamor silencioso entre os verdadeiros filhos de Deus. É o anseio pela volta de Jesus. Mas esse clamor não é feito apenas com palavras. Ele é expressado com vidas rendidas, corações quebrantados e jejuns sinceros. Em Mateus 9,15, Jesus declarou algo profundo. Podem porventura estar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e nesses dias jejuarão. Esses dias chegaram. O noivo foi levado, e o Espírito Santo tem tocado aqueles que sentem falta da presença dele, aqueles que choram pela ausência do esposo. Esses são os que jejuam, não por obrigação, mas por saudade, por desejo, por antecipação da glória que está para se manifestar. O jejum é o grito da noiva que diz, vem, Senhor Jesus. É o gemido que ecoa antes da trombeta. É o esvaziamento que prepara o vaso para ser arrebatado. A igreja primitiva compreendia isso. Eles jejuavam, oravam e viviam em constante expectativa. Viviam como quem sabia. Ele pode voltar a qualquer momento. Hoje muitos se esqueceram disso. Vivem como se tivessem tempo de sobra. Como se a eternidade fosse uma história distante. Mas a qualquer momento o céu pode se rasgar e Jesus voltar. E só estarão prontos os que forem encontrados fiéis. Em Apocalipse 19:7 está escrito, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. A noiva se apronta. Ela não espera parada, ela jejua, ela ora, ela se separa, ela purifica suas vestes. Você tem se preparado? O jejum te afasta do mundo e te aproxima do céu. Ele te livra da distração e te faz lembrar, eu não pertenço mais a este mundo, eu pertenço ao Rei.
Agora escute: tudo que você vive aqui é passageiro, mas o que você planta no secreto com Deus permanece para sempre. Se essa mensagem falou com seu espírito, escreva nos comentários: Jesus, me ajuda a ser achado digno no dia da tua volta. E agora chegou a hora de encerrarmos. Preste muita atenção. Enquanto o mundo se afunda em trevas, vícios, distrações e idolatria, Deus ainda procura aqueles que se separam. Homens e mulheres que não estão buscando aplausos nem fama, mas sim presença, santidade, intimidade. O jejum é mais do que uma renúncia. É uma declaração de guerra contra a carne, contra o inferno e contra tudo que tenta nos afastar do Salvador. Jesus está voltando, e ele não busca os mais populares, nem os mais talentosos. Ele busca os que têm azeite, os que vivem vigilantes, os que choram no secreto, os que jejuam porque amam a sua vinda. Se esse vídeo falou com o seu coração, não saia sem reagir. Deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão famintas por Deus. E se ainda não é inscrito, clique agora no botão inscrever-se. Junte-se a essa comunidade de fé, vigilância e poder. Aqui falamos de profecias, arrependimento, avivamento e da preparação urgente para o retorno do Rei. Agora ouça com atenção. Se esse vídeo tocou profundamente a sua alma, escreva nos comentários: Senhor, desperta minha alma e queima em mim o desejo pela tua presença. Eu não quero mais viver sem te agradar. Seu comentário pode ser a fagulha que acende outros corações. E antes de sair, assista também esse outro vídeo aqui do canal, que está aparecendo na sua tela. Ele vai abrir seus olhos para uma realidade espiritual que você precisa entender antes que seja tarde demais. Jesus está vindo, e quem jejua com fé se encontra com ele em glória. Que Deus te desperte, que o fogo do Espírito te consuma e que você nunca mais seja o mesmo. Amém.